Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública, e dá outras providências. Parte 4, artigos 27 ao 37. Seção 2. Da habilitação. Artigo 27. Para habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a: inciso 1, habilitação jurídica. Inciso 2, qualificação técnica. Inciso 3, qualificação econômico-financeira. Inciso 4, regularidade fiscal e trabalhista. Inciso 5, cumprimento do disposto no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 28. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: inciso 1, cédula de identidade. Inciso 2, registro comercial, no caso de empresa individual. Inciso 3, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Inciso 4, inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. Inciso 5, decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Artigo 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em: inciso 1, prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, ou no Cadastro Geral de Contribuintes, CGC. Inciso 2, prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. Inciso 3, prova de regularidade para com a Fazenda Federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. Inciso 4, prova de regularidade relativa à Seguridade Social, e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Inciso 5, prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do título 7-A, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943. Artigo 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: inciso 1, registro ou inscrição na entidade profissional competente. Inciso 2, comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações, e do aparelhamento, e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica, que se responsabilizará pelos trabalhos. Inciso 3, comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações, e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Inciso 4, prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. Parágrafo 1º. A comprovação de aptidão referida no inciso 2 do caput deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: inciso 1, capacitação técnico-profissional.
Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos. Inciso 2, vetado. A. Vetado. B. Vetado. Parágrafo 2º. As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório. Parágrafo 3º. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. Parágrafo 4º. Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. Parágrafo 5º. É vedada a exigência de comprovação de atividade, ou de aptidão com limitações de tempo, ou de época, ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta lei, que inibam a participação na licitação. Parágrafo 6º. As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedadas exigências de propriedade e de localização prévia. Parágrafo 7º. Vetado. Inciso 1, vetado. Inciso 2, vetado. Parágrafo 8º. No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação, ou não, antecederá sempre a análise dos preços, e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. Parágrafo 9º. Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especialização, como fator de extrema relevância, para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais. Parágrafo 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional, de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. Parágrafo 11. Vetado. Parágrafo 12. Vetado. Artigo 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: inciso 1, balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrado há mais de 3 meses da data de apresentação da proposta. Inciso 2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Inciso 3. Garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e parágrafo 1º do artigo 56 desta lei, limitada a 1% do valor estimado do objeto da contratação. Parágrafo 1º. A exigência de índices limitar-se à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. Parágrafo 2º. A administração, nas compras para entrega futura, e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo, ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no parágrafo 1º do artigo 56 desta lei.
Como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes, e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. Parágrafo 3º. O capital mínimo, ou valor do patrimônio líquido, a que se refere o parágrafo anterior, não poderá exceder a 10% do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei. Admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. Parágrafo 4º. Poderá ser exigida ainda a relação dos compromissos assumidos pelo licitante, que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação. Parágrafo 5º. A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação, que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. Parágrafo 6º. Vetado. Artigo 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. Parágrafo 1º. A documentação de que tratam os artigos 28 a 31 desta lei poderá ser dispensada, no todo ou em parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão. Parágrafo 2º. O certificado de registro cadastral, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 36, substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31, quanto às informações disponibilizadas em sistema informatizado de consulta direta indicado no edital, obrigando-se a parte a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação. Parágrafo 3º. A documentação referida neste artigo poderá ser substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital, e o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta lei. Parágrafo 4º. As empresas estrangeiras que não funcionem no país, tanto quanto possível, atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos parágrafos anteriores mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. Parágrafo 5º. Não se exigirá, para a habilitação de que trata este artigo, prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 4º deste artigo, no parágrafo 1º do artigo 33 e no parágrafo 2º do artigo 55, não se aplica às licitações internacionais para aquisição de bens e serviços, cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional, de que o Brasil faça parte, ou por agência estrangeira de cooperação, nem nos casos de contratação com empresa estrangeira, para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para este caso tenha havido prévia autorização do chefe do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior. Parágrafo 7º. A documentação de que tratam os artigos 28 a 31, e este artigo poderá ser dispensada, nos termos de regulamento, no todo ou em parte, para a contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, desde que para pronta entrega ou até o valor previsto na linha A do inciso 2 do caput do artigo 23. Artigo 33. Quando permitida na licitação, a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas. Inciso 1. Comprovação do compromisso público, ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados. Inciso 2. Indicação da empresa responsável pelo consórcio, que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital. Inciso 3.
a apresentação dos documentos exigidos nos artigos 28 a 31 desta lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei. Inciso 4. Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio, ou isoladamente. Inciso 5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. Parágrafo 1º. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso 2º deste artigo. Parágrafo 2º. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo. Seção 3. Dos registros cadastrais. Artigo 34. Para os fins desta lei, os órgãos e entidades da administração pública, que realizem frequentemente licitações, manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no máximo, 1 ano. Parágrafo 1º. O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado, e deverá estar permanentemente aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo anualmente, através da imprensa oficial e de jornal diário, a chamamento público para atualização dos registros existentes, e para o ingresso de novos interessados. Parágrafo 2º. É facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da administração pública. Artigo 35. Ao requerer inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências do artigo 27 desta lei. Artigo 36. Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista sua especialização, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômica avaliada pelos elementos constantes da documentação relacionada nos artigos 30 e 31 desta lei. Parágrafo 1º. Aos inscritos, será fornecido certificado, renovável sempre que atualizarem o registro. Parágrafo 2º. A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral. Artigo 37. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito, que deixar de satisfazer as exigências do artigo 27 desta lei, ou as estabelecidas para a classificação cadastral.